científica da Fiocruz Bahia, todas as sextas-feiras, às 9 da manhã, aqui nesse canal. Essas sessões ficam gravadas. Se você não participou de alguma ou tem interesse em saber sobre o que a gente vem falando nesses meses de pandemia, vocês podem consultar nosso canal no YouTube, Fiocruz Bahia, todas as nossas apresentações estão lá. E convido vocês também a visitarem o nosso site para conhecer um pouco mais sobre a pesquisa que nós fazemos aqui na capital, Salvador. Então, hoje eu tenho o super prazer de apresentar a doutora Cristina Bonorino, grande parceira de imunologia e de várias atividades relacionadas. A Cristina é bióloga, mestre em genética e biologia molecular pela URGS e doutora em imunologia pela URGS e Universidade do Colorado. Ela fez diferentes estágios pós-doutorais no National Jewish Center for Immunology no Colorado, em autoimunidade, na Universidade de Minnesota, em memória de células T, e na Universidade de San Diego, em memória antiviral. A Cristina é gaúcha, então ela passou pelo Colorado, depois ela foi pelo Minnesota, que é o lugar mais gelado do mundo, e depois ela chegou à conclusão que o sol faz bem e foi para San Diego. Ela foi professora da PUC do Rio Grande do Sul em imunologia, onde coordenou o laboratório de imunologia do estresse, e atualmente é professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde em Porto Alegre, onde coordena o laboratório de imunoterapia e atua no desenvolvimento de vacinas, imunologia tumoral, imunologia viral, transplantes e imunoterapia. Ela co-coordena o Centro 14 do Estudo Clínico Fase 3 da vacina atenuada para dengue vírus e, desde 2011, pertence ao Conselho da Cell Stress Society International. É membro também dos comitês científico e comitê clínico da Sociedade Brasileira de Imunologia e membro do corpo editorial do Brazilian Journal of Medical and Biological Research e da Cell Stress and Chaperones. Ela foi membro do conselho do CNPq de Imunologia, do CA Imunologia do CNPq, de 2016 a 2018, e é pesquisadora assistente do Departamento de Cirurgia da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. A Cristina também participa de diversas atividades de divulgação científica. Ela participou de um episódio do podcast Imune, da Sociedade Brasileira de Imunologia. Também convido todos e todas a ouvirem esse episódio, falando sobre vacina para a Covid-19. Está disponível aí nos tocadores de podcast. E a Cristina mantém uma coluna no Gaúcha Zero Hora, né, no qual ela escreve artigos sobre ciência para o público leigo. E eu, lendo as colunas dela, teve uma que me chamou a atenção pelo início, né, das primeiras linhas que ela escreveu. E ela escreveu assim: não quero mais escrever sobre pandemia, quero escrever sobre os processos da ciência, que este é o melhor trabalho do universo, mesmo que tão complexo e cansativo. Para ser cientista, a gente tem que ser persistente, especialmente no Brasil de hoje. E eu queria trazer essas palavras para vocês com um reforço, né? Primeiro, que é o melhor trabalho do universo. A gente tem que ser persistente, com certeza, e eu também queria dizer que vale muito a pena essa persistência. E vocês vão ver hoje com a palestra da Cristina o quanto essa persistência traz de alegria e também de resultado e de conhecimento, que eu acho que é isso que vale a pena nessa vida. Então, Cristina, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Peço desculpas no cartaz de divulgação que saiu a filiação errada, a coordenadora aqui não prestou atenção, é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Esse nome, essa abreviatura é um pouco mais complicada. Cristina, muito obrigada, bem-vinda virtualmente e vamos lá. Ai, Camila, obrigada pelo convite, mas obrigada pelas palavras, que coisa linda ainda, né? Citar um pouquinho da coluna, eu adorei. A coluna é uma das maneiras que a gente consegue ficar são, manter a sanidade na pandemia, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente, com toda todos os problemas que estão acontecendo no mundo, ser cientista é uma coisa que nos mantém sãos, né? Nos mantém humanos. É impressionante, assim, como eu sou agradecida por ter chegado a essa profissão. E, principalmente, eu acho que a coisa mais legal, acho que a Camila vai concordar comigo, que a gente tem nessa profissão é ensinar jovens cientistas, treinar, né? Porque nossa profissão é uma profissão de aprendiz. A gente aprende olhando, fazer o que os outros estão fazendo,
né? E aprende a pensar cientificamente, né? A ciência, ela não é um corpo de conhecimento, o Carl Sagan falou isso, ela é uma maneira de pensar e de viver, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muita sorte, realmente. E assim, ó, a pessoa palestrante sem óculos também não viu que estava escrito PUC-RS. E teve que ser avisado por um aluno meu dos Estados Unidos, que falou, como assim PUC? Você voltou para lá? Faz 3 anos que a gente saiu. Mas, assim, eu fiz a trajetória ao inversa, né? Eu fiquei 20 anos na universidade privada, construí lá um laboratório, tive a sorte de estar no momento que a PUC estava investindo em pesquisa. E agora estou muito feliz de estar no Serviço Federal, né? Novidade total para mim. Mas, enfim, o que aconteceu, né, que eu vou mostrar para vocês hoje, é que quando eu entrei na UFSPA, aquela coisa de serviço público que a gente sabe, a gente tinha um laboratório reservado para professores titulares, tinha uma vaga de titular, mas não tinha nada dentro do laboratório. E aí o desafio foi montar o laboratório. E a gente estava indo devagarinho, né? Montando o laboratório quando a pandemia aconteceu e a gente começou imediatamente, meus alunos, a estudar o vírus, assim como todos os imunologistas do mundo começaram a fazer isso. E imediatamente surgiram convites para a gente trabalhar e a gente montou o laboratório no meio da pandemia. Montou, assim, de maio, assim, entre maio e setembro, a gente montou o laboratório e coletando as amostras também, porque a gente se lançou esse desafio de, né, fazer um retrato da imunidade dos pacientes convalescentes para tentar instruir, né, terapias e vacinas, que é uma coisa que todo mundo estava buscando naquela época. E como aqui no Brasil a gente sabe que a pandemia, né, não teve muita restrição, assim, todo mundo não teve isolamento, não teve... No Rio Grande do Sul, no inicinho, quando a gente começou a coletar, vocês vão ver que esse pessoal, a gente ainda teve um pouquinho de isolamento, assim, depois ele foi sumindo, assim. E o que eu vou mostrar para vocês é o resultado do nosso trabalho de avaliar as respostas imunes dos convalescentes, né? Muita coisa que a gente viu foi sendo revelado na literatura mundial também, mas algumas coisas foram diferentes, principalmente as crianças, que é uma coisa que não tem muita coisa feita, né, sobre as crianças. E é difícil tu colocar crianças num estudo clínico, né, qualquer estudo, porque os pais não têm vontade de expor os seus filhos, né? E eu entendo isso, né? Eu também sou mãe. Mas realmente são dados muito importantes, principalmente dada a questão das escolas, né? Uhum. E que a gente está falando, pô, a gente tem que abrir as escolas, dá para abrir as escolas. E por muito tempo, assim, as pessoas achavam que as crianças, inclusive, não se infectavam, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o que a gente sabe sobre a Covid-19 nas crianças, né? Como é que isso se relaciona com o que a gente sabe da doença nos adultos. Se tem diferenças na imunidade ao SARS-CoV-2 das crianças versus os adultos, né? E que explicações a gente pode tentar oferecer para isso, né? Em que caminhos isso nos leva. E se a gente pode encontrar nas crianças algum correlato de proteção que seja diferente do que a gente acha em adultos, né? Porque atualmente, né, uma das coisas que a gente mais procura são correlatos de proteção. Então, primeiro, antes de falar, quero mostrar para vocês esse pessoal que trabalhou, montou o laboratório no meio da pandemia, né? Que são demais. O Thiago Fazolo, que é o meu pós-doc, já tinha experiência com RSV, a Priscila, que já se juntou ao grupo depois, né? O projeto foi financiado pelo PROAD do SUS, Ministério da Saúde, a gente é ligado ao PNI, Programa Nacional de Imunização. Na verdade, a ponte foi feita pelo Renato Stein, meu parceiraço de RSV, de vírus respiratório, que a gente trabalha há muito tempo, lá da PUC, a Fernanda Varela e o Marcelo Escota, né? Então, os 3 pediatras aqui. E a garotada, meus alunos de doutorado maravilhosos, a Karina, a Júlia e o Matheus. E o Luiz, que foi meu primeiro bolsista de iniciação científica, hoje é professor do laboratório de imunovirologia, ele tem o laboratório dele e o grupo dele, ó, que se juntou a nós. É muito legal trabalhar com, né, alunos de sucesso, assim, muitos anos depois. Sensacional isso. E aqui, o resultado, né, o primeiro resultado, o nosso paper, o que eu vou mostrar para vocês, a maioria que eu vou mostrar está nesse artigo, quem quiser olhar depois está no medRxiv. A gente está em avaliação, atualmente o artigo está sendo revisado, né? Estamos esperando ansiosamente. E aqui o laboratório, para o dia que vocês puderem visitar lá em Porto Alegre, nem sempre é frio como hoje. Ó, aqui está um solzinho, tá vendo o solzinho. De vez em quando tem o sol, de vez em quando é muito quente. Eu espero ver todos vocês. Eu queria ter nascido na Bahia, né? Eu nasci no lugar errado, mas já que eu estou aqui, então eu quero visitar vocês mais frequentemente. Então, deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, que ele fica aparecendo aqui para mim.
Eu vou ter que soltar o meu pointer primeiro. Aí eu vou ter que tirar isso aqui, essa barrinha. Isso. Então, a Covid-19, como a gente sabe, é uma doença complexa, né? E ela tem essa característica que não é só uma doença respiratória, ela tem um envolvimento multissistêmico, né? E tu tem essa gama de manifestações clínicas que é muito comum, infecções virais, tu tem pessoas que são assintomáticas e tem pessoas que né, podem morrer da doença, e o que tem é uma evidência assim gigante epidemiológica de que as crianças têm formas menos severas da doença, né? E menos mortalidade, tá? Depois da infecção com SARS-CoV-2. Então, aqui alguns dados para vocês, eu vou chamar a atenção, quero que vocês vejam que é muito parecido o que tem nos Estados Unidos com o que tem aqui, né? Nos Estados Unidos, as crianças são 22% da população e 1,7% das infecções reportadas. E na China tinha um número semelhante, né? E aí os estudos de coorte que o pessoal conseguiu fazer mostraram que apenas 6% das crianças infectadas têm doença severa, enquanto que 26% dos adultos têm doença severa, né? Então, é bem diferente, né? 1 em cada 4, e aqui, né, tu tem 5%, desculpa, 6%. E isso aqui, doença severa, não é MISC. Tem uma síndrome inflamatória de crianças que parece uma síndrome de Kawasaki, que tem efeito, tem assim, sintomas gastrointestinais e cardíacos, que é diferente, vou voltar para a apontadora laser, da Covid severa. Então, tu tem Covid leve na maioria das crianças, Covid severa em 6% das crianças, que tem a ver com dificuldade respiratória, né? Mas tu tem MISC, que é uma outra coisa separada, é diferente, os mecanismos claramente, quanto mais se estuda, se vê que é diferente, tá? E como tinha, né, tu vê que as infecções por crianças eram 1,7% dos casos de infecção, se propôs inicialmente que as crianças não ficavam infectadas, porque tem um dado que elas têm menos receptor, o ACE2, no trato respiratório. Tá, então, por um tempo se achou isso, né? Mas tem vários estudos, assim, né, mostrando que isso pode ser um viés, né, de como se amostra, por aquilo que eu falei para vocês, que as pessoas não querem, em geral, muitas casas têm, o pai e a mãe pegam Covid, mas eles não testam as crianças, né? Isso não acontece normalmente. Então, a gente não sabe se essas crianças ficaram infectadas. Não é que elas não se infectam, né? Como isso aconteceu. Eu vou tentar mostrar para vocês isso também. No Brasil, olha só, as crianças são 25%, ou seja, muito parecido, né, com os Estados Unidos, e o grupo das crianças com Covid são 1,9% versus 1,7% dos Estados Unidos, então bem parecido, né? E a mortalidade das crianças é 0,5%, né, de todas as mortes da doença, no mesmo período, até abril de 2021. Esses dados são do PNI, aqui do Ministério da Saúde. A letalidade nas crianças e nos adolescentes hospitalizados por Covid-19 severa foi 8%, né, versus 6% lá, e a letalidade total, né, 32%, em todos os, então, 8 versus 32, né, 6 versus 26. Então, vocês veem que realmente existe uma diferença, né, na sintomatologia e na progressão da doença. Então, as perguntas que lá no início, né, que a gente se propôs a responder era se as crianças ficavam infectadas, quais eram as cargas virais dessas crianças, né? Será que elas contribuem, então, para a transmissão comunitária? Porque altas cargas virais, elas transmitem, né? Não tem nenhuma razão para a gente imaginar que alguém com uma alta carga viral não vá transmitir. E tem essa questão de que muita gente diz o seguinte, as crianças têm um sistema imune naivo, então elas respondem melhor para todas as infecções. Na verdade, as crianças têm doença, né, mais leve em algumas infecções virais, na SARS e na MERS, né? A varicela é uma coisa comum, a gente sabe que no adulto a varicela é super, né, os sintomas são bem mais graves. Mas na verdade, as crianças sofrem mais com RSV, né? Principalmente quanto mais né, pequenininho, mais sofre. Influenza também. Então, não é verdade que um sistema imune mais naive, como se considera, seja melhor para tudo, né?
Então, o que é diferente? O que é diferente entre esses vírus? O que é diferente na resposta imune exatamente? Né? Então, a gente pensou, será que existem alguns fatores que são intrínsecos dessa doença, né, que podem modificar o outcome da doença nesse hospedeiro, né, que é a criança? Será que esses fatores são imunológicos? A gente é imunologista, então a gente foi olhar se esses fatores forem imunológicos, será que eles são específicos ou não específicos, né? E se a gente pode usar essa informação que a gente aprende com as crianças para ajudar a desenhar o tratamento e vacinas. Então, esse aqui é o desenho do nosso estudo, né? A gente tem essa nossa coorte com 34 adultos, né, considerados leves, com Covid leve, 33 com Covid severa e 25 crianças, né? Então, a gente até recrutou mais, mas algumas crianças a gente demorou um tempão para coletar. Então, elas entraram só no segundo ponto, porque a gente, a partir do momento que determinava que a pessoa era PCR positiva, conseguia recrutar, mas para coletar, a gente tinha que esperar aqui alguns dias para poder fazer a primeira nota. Não coletava a parte imunológica na doença aguda, tá? E depois a gente fez mais uma segunda coleta e uma terceira coleta que terminou, né? A gente já terminou, que vai ser o que a gente está analisando agora, o segundo artigo da resposta de memória, né? Então a gente criopreserva, né? Esse material, tanto o plasma como o PBMC. E depois o plasma, a gente está fazendo, né, ELISA para diferentes proteínas virais e um ensaio de neutralização que a gente está montando aqui. E a gente analisou por histometria, então fez um perfil imunológico da doença convalescente, mas agora a gente já está focando mais nas células T específicas de memória, né, e que tipo de memória está sendo gerada. E isso aqui gerou para nós, na primeira análise, mais ou menos 40 mil data points. Tá? Então, o único jeito da gente analisar isso aqui tudo foi fazer biologia quantitativa, né? Então, fazer componentes principais, fazer correlações múltiplas, né? E fazer o TISNE, que a gente está começando a fazer agora. Na próxima vez eu conto para vocês o que deu. Então, aqui para mostrar para vocês as características clínicas da nossa coorte, né? Então, aqui estão as crianças com a idade média de 9 anos, né? A maioria deles caucasiana, né? E aqui os dias do início dos sintomas até a amostragem. Então, aqui vocês veem que foi mais ou menos, né, 15 dias para as crianças, 10 dias para os severos, porque eles estavam no hospital, né, que esses caras estavam hospitalizados, e 18 dias para os leves. Mas ainda assim não é considerado, né, doença aguda, só porque eles estavam no hospital. E aí a gente vê, né, na questão das características, as comorbidades, tu vê que as crianças basicamente não tinham comorbidade. A gente tinha 6% aqui de crianças com diabetes, mas a maioria das crianças não tinha, né, quase nada de comorbidade. E a grande surpresa foi quando a gente foi olhar, né, a carga viral, né, em que a gente fez o PCR, e quando a gente olha os valores de CT, né, de Cycle Threshold, a gente vê que os das crianças eram tanto quanto os dos adultos, né? Elas tinham altas cargas virais, aqui 19 de CT, né? E até os pacientes né, graves tinham um pouquinho menos, né? Mostrando que não é, a gente sabe que não é, a doença não está ligada à carga viral em si, né? E nenhuma das crianças estava usando oxigênio, que é a resposta leve, mas os adultos, a maioria sim, né? Então, é isso que a gente viu. Então, a gente partiu para, né, tendo esse material coletado, as análises, né? E a gente fez um perfil imunológico primeiro, né, da resposta não específica. Então, isso aqui que vocês vão ver primeiro é, né, quando a gente analisa, por exemplo, né, as células de memória central, as células naive, né? Então, e também toda a resposta inata, né? Porque quando o vírus entra no corpo, talvez eu esteja dizendo assim, seja todo mundo imunologista aqui, mas acho que não, porque nós não somos muitos, se tem umas 90 pessoas na sala. Então, né, quando o vírus entra no corpo e começa, né, se liga no receptor no ACE2, ele começa a se replicar, né, tu tem dois tipos de resposta imune que começa imediatamente. Tu tem as partículas virais sendo, né, endocitadas por células dendríticas, que são a grande, né, iniciadora da resposta específica, indo apresentar os antígenos para as células T, né, que vão, então, direcionar as respostas dos linfócitos B para fazer anticorpos
e as respostas de células TCD8 citotóxicas lá no tecido, né, para matar células infectadas. Mas tu também tem imediatamente a produção de interferon, reconhecido pelos receptores inatos, né, quando padrões virais são reconhecidos pelos receptores inatos da resposta inata. A produção de resposta de citocinas antivirais, e a principal delas é a interferon do tipo 1, que avisa as células vizinhas para, né, fazer menos, para montar mecanismos que impeçam a replicação viral. E aí tu, né, isso aqui está acontecendo, quando essa resposta está acontecendo, a gente sabe que a resposta inata, essa aqui das células dendríticas e essa aqui das outras células inatas, vai, de alguma maneira, dar, né, de várias maneiras, vários mecanismos, dar forma à resposta que vem depois, que são os linfócitos T, esses foliculares helper, que ajudam as células B a fazer os anticorpos que a gente quer, né, lá no linfonodo, os anticorpos que a gente chama de neutralizantes, que bloqueiam o vírus, não deixam ele se ligar no receptor, né? E as células TCD8, então, que vão lá, vão reconhecer os peptídeos virais nos tecidos infectados e matar as células infectadas. Então, isso aqui está tudo conectado, né? E aqui, para você só uma ideia, né? Só porque citometria de fluxo, eu sou imunologista, então eu tenho um fraco para citometria de fluxo, só para mostrar para vocês nossas estratégias de gate. Então, a gente está olhando aqui células, linfócitos em proliferação, né? A gente olhou B-cells, células B proliferando, células TCD4 proliferando CD8. A gente olhou ativação viral, né, em que a gente vê a porcentagem de células, né, KI67 positivas, tanto CD4 como CD8. A ativação, né, de granzima e perfurina, que são as ativações das células, ativação das células T citotóxicas, né, as células de memória, como a gente já falou, não passei aqui, né? As células Treg, as não Treg, as células foliculares helper, que são aquelas que a gente falou lá, né? Aqui as que a gente chama de TFR, que são folicular helper, mas tem um fenótipo regulatório, as células de memória que fazem IgM, né? As subpopulações de célula dendrítica, a gente tem células dendríticas mieloides, a gente tem as plasmacitoides, a gente tem a CDC1, CDC2, ou seja, a gente olhou isso bastante. A gente olhou a resposta inata, células NK, os monócitos, né, os granulócitos, os neutrófilos de baixa densidade, que a gente chama, né, os monócitos. A gente olhou as células T de memória CD4 e CD8, como eu falei para vocês lá no início. E quando a gente junta todas essas variáveis, né, é muito difícil analisar isso, mas aí o que a gente usa é uma técnica que é o componente principal, que cria novas variáveis, e ela identifica, daí, cada indivíduo, né, que cada bolinha que vocês estão vendo é um indivíduo de acordo com essas novas variáveis que ela criou. Então, o componente principal 1 é a primeira variável que agrupa, né, várias variáveis, né, que podem caracterizar uma população. E quando a gente faz isso, né, a primeira coisa que a gente viu foi que as crianças, que são os roxinhos, elas separavam quase que completamente dos adultos com doença leve e dos adultos com doença severa, né? E a gente vê que o que a gente está vendo aqui, quando a gente pega o que a gente chama de score, né, que é o número que a estatística que dá, a gente vê que eles realmente são diferentes, as crianças são têm mais altas, o score mais alto para o PC1, que é altamente significativa essa separação. E quando a gente olha essa estatística que a gente chama de loadings, que a gente interpreta o que é o PC1 e o PC2, a gente vê que as crianças, né, o que elas têm mais alto, né? O que está puxando elas para esse lado? São células B de memória IgM positivas e IgG negativas, ou seja, são células mais iniciais na resposta, né? É a porcentagem a expressão de HLA-DR na CDC1, né? Ou seja, essa é uma célula muito importante para a resposta antiviral, a CDC1, e ela está com alta expressão de HLA-DR, que é importante para ativar respostas T, né? E as células naive B, né? Então, a gente está vendo que principalmente é isso que está trazendo as crianças para cá, né? Enquanto que os adultos graves, eles têm uma alta expressão desse receptor de quimiocina, que é o CX3CR1, nas células dendríticas em vez de HLA-DR. E isso é importante, eu vou chamar a atenção de vocês, porque o HLA-DR ele é alto na CDC1 quando ela ainda não quando ela ainda não começou a processar antígeno, né? Depois que ela começa a processar o antígeno, a apresentar o antígeno, a tendência é isso aqui cair, né? Então, ela tá pronta para começar a ativar linfócitos T. Nesse caso, a DC, que tem CX3CR1 alto, ela já está indo
isso aqui é no linfonodo em geral, ela está indo para o tecido inflamado, né? E aí tu vê uma grande concentração de plasmablastos, né? Que são células ativadas de produção de proteína T, de proteína de anticorpo, desculpa, células B, e a proliferação de células B, ou seja, elas já foram ativadas. Então a resposta é bem diferente quando a gente vem para esse lado, né? Se a gente adiciona um terceiro componente principal, a gente vê ainda mais essa separação bem acentuada das crianças, né, no componente principal 3. E aí, quando a gente vai pegar esse componente principal 3, né, aqui está só o PC1 pelo PC3, né, o componente principal 3 são principalmente células naive, CD8 e CD4, né, e PDC, células plasmastoides, ou seja, é todo um início, uma promessa de resposta que os idosos, desculpa, os severos não têm, né? Então, quando a gente pega esses dados e a gente faz uma análise análise de variância, a gente vê exatamente isso, que essas análises de variância confirmam as de componente principal. Então, não é um artefato da estatística do componente principal, né? Que tu vê as crianças com maior IgM do que os outros, né? As crianças com mais célula B naive, as crianças com mais HLA-DR, né? Enquanto que os severos têm mais CX3R1, mais plasmablasto e mais células B proliferando, né? Então, quando a gente pegou cada variável né, que tinha a ver com o componente principal, a gente observou que a maioria delas para o PC2, né, o que contribuía que a gente diz positivamente para o PC2, negativamente para o PC2, nas análises de componente principal, se confirmavam por análise de variância, tá? Então, eu não vou ir uma por uma, mas os dados estão lá para vocês olharem depois com calma, quem quiser olhar. E aí, quando a gente faz uma análise de componente principal, a gente também olha esse dado aqui, ó. Eu não botei nesse, mas esse aqui, ó. A porcentagem da variância que o componente principal explica. Então, 12%, 11% não é 8%, não é uma porcentagem muito alta da explicação da variância, embora ele separe super bem, tá? Então, uma outra coisa que tu pode fazer para analisar melhor esses dados é tentar criar novos componentes principais a partir das variáveis que se correlacionam fortemente. E aí, quando a gente fez uma correlação, né, entre os valores das variáveis, a gente viu que surgiam essas ilhas aqui de altas correlações positivas e negativas, que mais ou menos correspondiam aos grandes grupos de marcadores que a gente analisou. Aqui a gente vê que as células NK e os granulócitos monócitos, até a gente poderia tomar isso aqui tudo, e a gente tomou como uma só, para ver se separava melhor, né, as crianças dos adultos, né, que é as células de memória. E quando a gente fez isso, esses novos componentes principais, então agora a gente tem um componente principal só para granulócito mais monócito e para NK, e eu disse para vocês que de vez em quando a gente juntou, aumentou a variância, ó, que a gente consegue explicar, né? Esse aqui, então, dá quase mais de 50%, né? Mas não separa as crianças dos adultos, dos adultos, né? Nem dos leves, nem dos severos. Então, a gente vê que claramente não seriam só as células inatas que estariam separando as crianças. A gente até interpretou o componente principal. Então, o que a gente está vendo aqui é a mesma coisa que a gente vê na análise da variância, por exemplo, que eles não diferem para a quantidade, por exemplo, de monócitos intermediários, que é o principal componente positivo do PC1, né? Ou das células NKT, por exemplo, né? Então, não é isso que explica a diferença entre os grupos, né? Quando a gente foi olhar os scores para as variáveis de células dendríticas, a gente viu que era interessante que aí as crianças agrupavam com os adultos com doença leve, com relação à questão das células dendríticas, né? E o que realmente era importante que separava de novo, né? Aqui repetiu aquilo que separava, ó. Aqui também, ó, dá quase 60%, mais 60%, né? 62% da variância explicada. Mas, de novo, né, a separação é que os adultos com doença grave, eles têm muito CX3R1 nas suas células dendríticas, enquanto que os leves e as crianças têm muito HLA-DR, né? E aí, quando a gente foi olhar, né, fazer uma correlação entre o HLA-DR e o CX3R1, a gente viu realmente que, né, principalmente nas PDCs, quanto mais HLA-DR, né, nas DCs, menor era
o CX3CR1. Então, o CX3CR1 correlaciona inversamente com o HLA-DR. Então, a gente provavelmente acha que isso reflete dois tipos de resposta imune que estão sendo geradas, né, que vão depois formar a resposta adaptativa das células T. Né, que tem células indo para o tecido inflamado, né, as células as CX3CR1 positivas. Né? E outro score que separou mais ou menos as crianças foi das células B. Então, realmente parece que célula dendrítica e célula B, essas duas respostas não específicas, são bem importantes para caracterizar a resposta das células B. Desculpa que aqui ficou meio assim, juntinho, mas novamente o que a gente está vendo é um aumento, então, para as crianças, uma grande proporção de células naive, IgM positivas, né? E não IgG positivas, né? Que seria para os adultos com doença severa. E as células T, né? Quando a gente for olhar as células T, a parte de ativação das células T, realmente as crianças parecem também, de novo, fazer um cluster aqui com os não separa tão bem, né? Mas com a doença leve, né? E os adultos com doença severa estão meio que aqui, all over the place, assim, mas é bem diferente aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são os adultos com doença severa, granzima, perfurina, CD4, CD8 ativado, que é cheio de HLA-DR, tá vendo? É tanto a CD4 como a CD8 mega ativadas contra, né, as das pessoas com doenças leves. E os scores de resposta de memória, em que a gente olha a célula naive, célula de memória diferencialmente, né, terminalmente diferenciada e tal, efetora, central, aí a gente vê que meio que parece aquele gráfico lá do início, é o que mais bem separa eles, né? E de novo aqui as crianças sempre puxando para o lado né, das células naive, né? E as memórias terminalmente diferenciadas puxando aqui para os indivíduos adultos com doença severa e leve. Então, assim, um resumo dessa primeira parte é que, primeiro, as crianças realmente elas se infectam e elas têm altas cargas virais, tanto quanto os pacientes adultos, mas, apesar disso, elas têm sintomas mais leves e provavelmente contribuem para a transmissão comunitária, porque é essa carga viral, né? As crianças se separam dos adultos, e principalmente dos adultos severos, de acordo com o perfil imunológico, né? E as análises de componente principal indicam que as crianças têm altas frequências, né? Então, das células que não têm experiência com antígeno B e T, são as naive, e as DCs com alto HLA-DR e baixo CX3CR1, né? O sistema imune das crianças, né, parece ter essas características, né, que sejam relevantes, que fazem com que elas façam uma resposta eficiente e controlem a infecção. Isso é uma hipótese nossa. Em alguns casos, as crianças e os adultos com doença leve elas compartilharam não apenas uma apresentação leve da doença, mas também um perfil imune parecido, como no caso da ativação dos linfócitos B e T. E a resposta imune dos pacientes com doença severa, adultos, né, foi caracterizada por uma alta frequência, né, de células B e T ativadas e marcadores de proliferação, ativação e expressão de CX3CR1, que é uma quimiocina que leva para o tecido inflamado. Mas, assim, o que realmente, né, vai ser importante para um correlato de proteção é o que acontece depois. Então, a gente estava olhando, né, enquanto essas células estavam proliferando e tal, e aparecendo, mas o que realmente, quando a célula dendrítica ativa, né, as células T, que ativam as células B, tu tem uma expansão e depois tu tem, né, depois de 14 dias, mais ou menos, a gente sabe disso, a gente tem uma geração dos precursores de memória, né? E era basicamente aqui que a gente estava coletando esse primeiro ponto, né, entre 14 e 20 dias. Então, a gente foi olhar qual era o perfil de precursores de memória que esses pacientes tinham. Né? E aí que entra essa coisa quando a gente quer procurar um correlato de proteção e que tipo de imunidade a gente quer para o SARS-CoV-2, né? A gente quer imunidade esterilizante, que é aquela que a gente acredita que é principalmente a ver com IgA e anticorpos neutralizantes que protegem da infecção em si, né? Ou se a gente quer apenas proteção da doença. A maioria das vacinas
eu diria todas elas, protege mesmo é da doença, né? Isso aqui é o mais difícil de gerar. E proteção da doença severa, né? Será que a gente consegue lidar só com proteção da doença severa e como é que isso é diferente, né, nos convalescentes versus os vacinados? Essa é uma outra pergunta que a gente tem. Bom, quando a gente foi olhar, a primeira coisa que a gente foi olhar foram os anticorpos, porque os anticorpos são um indicador fácil de medir, né? Tanto o IgA no sangue como o IgG, e a gente mediu os anticorpos para o RBD, né? Que era o que a gente tinha disponível naquela época. Agora a gente está medindo também para a proteína S. E a gente viu que os anticorpos né, uma das previsões, digamos assim, que a criança tem doença leve é que ela não vai fazer anticorpos, né? Mas, na verdade, a gente viu que as crianças faziam bastante anticorpo, assim, elas podiam, né, não fazer tanto anticorpo quanto os adultos e tal, mas elas faziam bastante anticorpo, né? Não chegou a ser significativo. Eu quero chamar atenção para vocês isso, olha aqui, a IgG, né? Nesse ponto, porque as crianças têm uma alta produção de anticorpos aqui. Será que isso aqui vai continuar, né? Então, não é que elas não estivessem fazendo anticorpo, elas estavam fazendo anticorpo, tá? Mas a gente, né, quando a gente olha a resposta para o vírus, a gente tem que pensar que o vírus não é só a proteína S, né? O RBD seria aqui, essa partezinha que liga, né, essa partezinha aqui que liga no ACE2, mas tem todas essas outras proteínas, né, estruturais e não estruturais, né, que podem gerar anticorpos B e T, né? Então a gente quis medir o máximo que a gente conseguiu de resposta específica para o vírus, buscando, né, qual deles, então, por exemplo, tanto nas pessoas, nas crianças e nas pessoas com doença leve e severa, né, célula CD4 e CD8, para quais dessas proteínas realmente iam gerar uma resposta de memória. E para quem não sabe isso, né, eu só botei essa figurinha aqui para dizer como é que a gente estuda isso, né? A gente estuda com bibliotecas de peptídeos que se sobrepõem, assim. Então, pega, por exemplo, a proteína E do envelope e faz uma biblioteca, e aí vários peptídeozinhos, assim, com sobreposição, para ver quais deles podem gerar algum tipo de resposta que vão se ligar no MHC das pessoas, né? Aí tem maneiras de tu fazer isso, otimizar para o MHC que tu tá usando, isso aqui a gente não fez, né? Mas, assim, o que a gente tem é uma coisa, assim, o primeiro quadro que a gente tem é uma coisa assim, ó, a gente olhou peptídeos da proteína S, proteína M da membrana e N do nucleocapsídeo, tanto para a célula CD4 como para a célula CD8, e a gente mediu a produção de interferon gama, TNF-alfa e L17, né? Então, a gente incuba as células, depois a gente mede por citometria de fluxo, incuba com os peptídeos, né? E aí, quando a gente olhou, né, a resposta geral, eu queria mostrar isso para vocês, eu acho muito interessante. A gente via assim, algumas pessoas parece que nem respondem, estão aqui embaixo, assim. Isso outras pessoas viram na literatura, né? Então, lembra que isso aqui o roxinho é criança, né? Tá aqui, o verdinho é leve e o vermelhinho é o severo, né? Então, tu vê que muitos severos não respondendo a proteína, né, para célula CD4 aqui, tanto para a proteína S como M, né? Então, com as citocinas. Mas muita gente respondendo. E essa variação que tu vê, isso aqui é a espécie humana, né? Na infecção. Tu tem gente que faz muita resposta e gente que faz pouca resposta, né? E essa variação que tu tenta evitar com a vacinação. Isso aqui é infecção natural. Na vacinação, tu quer uniformizar essa resposta de preferência lá em cima, né? Ou da melhor maneira possível. E quando a gente foi olhar se tinha alguma diferença, né, a gente estava procurando, a primeira coisa que a gente viu é o seguinte, não, as crianças não parecem ser diferentes em termos de fazer resposta ou não, elas estão fazendo resposta T, tanto CD4 quanto CD8, né, pelo menos nessas citocinas que a gente mediu, para essas proteínas, né? Mas o que tinha de diferente na resposta das crianças era isso aqui, né? Na resposta CD8 delas específica para a proteína, na resposta TNF-alfa, de fazer TNF-alfa, as crianças focavam a resposta na proteína M e na proteína N, e não na S, né? Enquanto que os adultos, não tem diferença na resposta que eles fazem resposta à proteína S bastante, mas as crianças faziam menos resposta para a proteína S. Então, isso foi interessante, foi um padrão que a gente encontrou da resposta TCD8 das crianças. E aí, como eles faziam essa resposta alta para a proteína M e N, a gente foi medir, né, o Ricardo Gazinelli mandou para nós um pouco de proteína N, feita lá na Fiocruz, né, e a gente mediu, então, a resposta
para a proteína N em termos de anticorpos, né? E aí a gente viu que os adultos, né, os adultos com doença severa fazem muito anticorpo à proteína N, né? E as crianças realmente parecem fazer menos IgA para a proteína N, né? E elas fazem IgG, né? Mas isso aqui é IgG, tá? Não tá, tá certo, é IgG. E elas fazem menos IgA significativamente do que os severos. Isso aqui foi interessante. É diferente. Então, quando a gente busca correlacionar, né? Isso que é legal, assim, a gente pensa, não, então a resposta deles é pré-N. Mais ou menos, só a CD8 TNF-alfa, porque a resposta de anticorpos não, né? Então, a gente vê em geral que a resposta de anticorpos, ela correlaciona negativamente com a resposta T, né? Em alguns casos, ela correlaciona positivamente, por exemplo, se a proteína N, CD4 interferon gama aqui, né? E aqui, só um pouquinho, aqui é a proteína N, né? Então, aqui tu tá vendo uma resposta positiva de interferon gama para IgG. Estou tentando tirar esse negocinho que aparece aqui. Isso, tá. Só para mostrar melhor para vocês. Né? Então, por exemplo, aqui, a UC, quando vocês estão vendo isso aqui é anticorpo, né? Então, a área under the curve, né? A IgG e a IgG para N e para o RBD, né? Correlacionam negativamente com a resposta CD8. Então, são respostas diferentes, né? Como disse um amigo meu, ele disse, tu vê a resposta de anticorpo correlaciona negativamente com a... Não correlaciona com a resposta CD8. Ele, why should it? Né? Por que deveria correlacionar? Aí a gente pensa, porque a resposta, né, tá fazendo uma resposta para o vírus. Não necessariamente, né? Então, aqui tu tem uma resposta diferente. Realmente, quem fez mais célula TCD8 fez menos anticorpo. Então, mostrando que podem ter outras questões que estão ligadas com proteção, que não são só anticorpo. E tem outras questões que são proteção, que não são só anticorpo para S ou para o RBD, né? Então, essa é a lição que a gente tira daqui. E eu estou quase terminando, isso aqui é um trailer das análises que a gente já está fazendo de memória, né? Então, aqui a gente já mediu aqui, gente, até 210 dias depois, né? E isso aqui que a gente está vendo é a IgG para o RBD. Só a IgG para o RBD, é só o trailer, tem as outras coisas que a gente está vendo também. Mas aqui vocês estão vendo assim, né? Que a gente está vendo a persistência desses anticorpos gerados pela doença. Né? Aqui tu está vendo como eles decaem, que é o normal, né? Depois vai ficar um pouquinho. E aqui a gente fez um gráficozinho só da resposta 1 para 100, né? Na verdade, a gente foi olhar agora, o pessoal lá nos Estados Unidos está fazendo dessa aqui, da resposta 1 para 50, bem a primeira resposta. Não, isso aqui é dias, né? Mas aquela primeira resposta. Mas a resposta 1 para 100, tu vê que... Lembra que eu falei que não tinha diferença, né? Da resposta que as crianças faziam, resposta tanto quanto os adultos? Bom, lá pelo terceiro time point, né, realmente os adultos graves têm significativamente mais IgG, né, do que os adultos leves, do que as crianças. Né? Então, parece que a persistência da IgG e um pouco da IgA vai ser maior em quem teve doença grave. Né? E isso é uma coisa que também outros artigos já viram, né? Mas que para nós agora o que a gente está fazendo é fazendo análises mais funcionais disso aqui, vendo o quanto disso aqui é anticorpo neutralizante, o quanto disso aqui fixa complemento, o quanto aumenta a fagocitose. Isso é uma coisa que a gente está fazendo, porque nós somos um laboratório de imunoterapia, então a gente faz esses ensaios, né, de função de anticorpo, né? A gente está fazendo uma colaboração com a Leda Castilho, lá da UFRJ, e o André Vale, que são outras duas feras de fazer anticorpo. E isso aqui, esse slide não é meu, é de um paper da Rockefeller, né? Um paper só para mostrar para vocês a diferença. Então, adorei isso aqui, porque eu acabei de mostrar para vocês doença convalescente, né? Isso aqui é a doença convalescente, ó, o anticorpo. Esse aqui que é o gráfico que eu falei que é 1 para 50 a diluição, né? Que tu vai vendo isso aqui caindo, né? E isso aqui é vacinação, com a vacina da Pfizer. Olha aqui a diferença, né? Aqui o que vai acontecendo com o IgG anti-RBD, ó, a área under the curve, mesma medida que eu dei para vocês, e aqui é os vacinados em azul, né? E como a vacina deles só tem S, né, para N, ó, tudo decai, proteína N, porque né, os infectados, vacinados ou não vacinados. Então, isso aqui é a vacinação, essa é a resposta da vacinação, ela é uniforme, né? É por isso que a vacinação é importante, né? Não dá para acreditar que a resposta convalescente é a mesma da vacinação. Então, um sumário dessa segunda parte que os pacientes pediátricos, né, apresentaram
anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 e respostas T em níveis comparáveis aos adultos, né? Então, que essa tendência da gente não testar as crianças é a razão da gente sair dizendo que a criança não se infecta, a criança não faz resposta, não tem nada disso. Né? Na hora que tu olhar, tu vai ver que elas fazem. Né? Mas a resposta é diferencial, né? Que eles têm uma resposta maior, CD8 positiva de TNF-alfa para N, né? Talvez isso aqui seja associado com a resposta protetora nas crianças, junto com né, aquela menor expressão de CX3CR1, que é alguma coisa inata, né? Da mesma forma, as respostas TCD8 não parecem ser afetadas, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um dado do LJI, né, do pessoal lá de San Diego, que mostrou esses dias, acho que saiu na Science Immunology, que a resposta TCD8 não é afetada pelas variantes. Então, o fato de ter respostas TCD8 é importante para a gente pensar nas variantes, né? Porque a maioria das vacinas lá é focada na S, que é um alto foco de resposta imune, portanto, é a que mais muta, né? Mas a gente achou uma resposta de anticorpos robusta, que agora está na moda dizer robusto, em crianças, tanto para o RBD da S, assim como para N, né? Enquanto que essas pessoas aqui desse estudo, Weisberg et al., o estudo Dana-Farber lá em Boston, diz que as crianças não fazem anticorpo para proteína N. A gente viu que elas fazem, tá? Então, assim, aqui tem uma diferença. Elas fazem menos, talvez, IgA que os com doença grave, né? Mas elas fazem. E esse estudo aqui, Cohen et al., viu respostas menores, lower responses in children in general, né? A gente não viu isso, né? Então, pode ser diferenças no HLA das duas populações, americana e brasileira, a gente pensando, ou o nosso sistema de vacinação, que é muito mais, pelo menos era, né? Muito mais atuante do que o deles, né? Então, isso aqui é uma coisa que, agora, com as próximas análises, a gente quer ver se que mais que a gente pode encontrar para entender essas diferenças. E o que a gente acha é que a gente tem um papel importante das respostas T, né, para a proteína N, que tem que ser investigado melhor, né? E eu realmente não investiguei mais da N porque a gente não conseguiu fazer ela ainda. Na Fiocruz não estão fazendo e a gente está tentando fazer ela e tá, não sei por que está dando problema, a gente está tentando. E o que a gente queria fazer talvez é detalhar melhor essa questão dos epitopos, né? Ver se a gente acha um correlato de proteção que não esteja ligado a essa questão só da S, né? Não sei quanto que isso vai ser. Então, o que a gente está fazendo agora é vendo a evolução dessa resposta, né, específica, a gente está trabalhando só com a resposta específica. A gente fez um tetrâmero da proteína S com a S da Leda Castilho, então a gente vai enumerar células, né, quantificar células B de memória e fazer uma caracterização melhor da resposta de anticorpos, que eu falei para vocês, né, principalmente essa coisa de neutralização, que a gente montou 3 ensaios, um tem que funcionar, não é possível. E a proteção cruzada contra as variantes, né? A gente ficou esperando colegas fazerem PRNT, mas estava muito difícil, assim, o pessoal conseguir fazer. Então, a gente montou os nossos próprios ensaios, que agora acho que vão funcionar. O André Bafka nos mandou o pseudovírus do Paul Bienais, lá da Rockefeller. A gente está montando isso. Então, veremos. A gente fez um ensaio de ELISA também, de bloqueio, né? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui está de novo a foto do laboratório para vocês não esquecerem de mim, tá? E dizer que se vocês querem estudar imunologia viral, imunologia tumoral, a gente no segundo semestre vai estar contratando pessoas. E eu queria agradecer pela atenção e estou à disposição para responder perguntas. Obrigada, Cristina. Muito bom. Muito bom. Você começou a apresentar e aí eu pensei assim, gente, o título dessa palestra devia ser Eu fico com a promessa das respostas das crianças, é bonita, é bonita e é bonita. Porque realmente muito legal, assim, muito legal ver o sistema imune em formação, né? O que ele é capaz de fazer numa situação desgraçada como essa, né? O que ele é capaz de fazer. E talvez é isso, né? As crianças são muito fortes e enfim, apostar nisso, né? Quer dizer, apostar nisso para a saúde mental delas e para o desenvolvimento delas e, enfim, muito bom. Aprender o que elas estão fazendo diferente, ver se a gente pode incorporar isso numa vacina, né? Porque
realmente essa questão de focar na proteína S, enquanto o vírus circular, a proteína S é o maior foco de mutações, né? Então, assim, a gente sempre vai ter diferenças ali. Mas ver o que mais que é importante, eu sempre acho isso, né? Muito conhecimento. Isso aí a gente vai usar depois para construir coisas, né, que a gente ainda nem sabe, né? Como é hoje o que a gente está fazendo com a proteína S. Então, isso aí. Eu queria também ressaltar aqui para o nosso público, né, essa questão da análise da biologia quantitativa que a Cristina mostrou, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um trabalho desse todo feito no Brasil, com esse nível de análise, depois os TISNEs, que a Cristina vai vindo uma outra vez para explicar para vocês. Depois eu vou contar. Isso. Mas, assim, muito importante, porque a gente viu isso demais, eu acho, agora na pandemia, né? Todos os trabalhos, assim, dos grupos tradicionais, consolidados, né, em análise da resposta imune, não tem mais condição de você fazer tabela e análise par a par, né? Não tem. Se você mede 50 analitos de uma vez, como é que você vai comparar um com o outro, né? Então, acho que isso é um conhecimento que a gente tem que ter. Eu acho que isso é uma formação que a gente tem que pensar seriamente em oferecer para os estudantes nos diversos cursos de pós-graduação. Acho que tem que ter um esforço coletivo da comunidade da imunologia para ensinar isso, para promover cursos, porque, enfim, isso tem que ser um domínio comum agora. Ele não pode mais ser eu faço, eu sei fazer, eu aprendi, né? Isso tem que ser realmente uma ferramenta igual a gente faz um ELISA, um blog. Agora a gente tem que saber fazer análise. Então, a gente realmente tem que se mobilizar para organizar isso, porque é chegada a hora cada vez mais, né? Minha pergunta, eu tenho duas perguntas, depois a gente vai aqui para o chat. As crianças, elas, assim, duas perguntas simples. As crianças, elas não são um equivalente de mild disease, elas são uma outra categoria, então. Essa é uma pergunta. E depois a outra. As crianças que fazem o MISC, elas escapam completamente disso tudo? É uma coisa temporal o MISC ou de começo, já é uma desregulação total e já vai para síndrome multi-inflamatória? Essa tua pergunta é uma pergunta, né, exatamente o que a gente... A pergunta central do artigo é essa: as crianças, elas são uma entidade imunológica separada, né? Sendo que a doença leve delas é diferente da dos adultos. Então, em alguns casos, dependendo do compartimento imunológico que a gente analisou, parece que sim, parece que as crianças têm uma capacidade, né, de manter um sistema imune, digamos assim, é mais difícil tu chegar naquele threshold de ativação de linfócito T, de linfócito B. Aí tu pode dizer simplesmente para mim, tá, mas isso é porque, né, eles são novinhos, eles entraram em contato com menos, né, vírus, e na verdade isso é uma... tipo da coisa assim, isso é uma hipótese, né? Se tu me der essa explicação, é uma hipótese. Eu só vou conseguir te responder isso se a gente medir a infecção, se a gente tiver um grupo, caso controle, em que tu tem pessoas com o mesmo número de infecções, ou que a gente consiga simular isso, pelo menos, né? Eu acho que essa resposta vai vir, principalmente usando biologia quantitativa, daqui a alguns anos, em que a gente conseguir encontrar uma maneira de medir se é a quantidade de infecções realmente, ou se é uma coisa que acontece com a idade do sistema imune se diferenciando, né? E eu acho que, né, como boa bióloga, cientista, a gente quer que tenha uma explicação, né, na navalha de Ockham, mas talvez possa ser uma combinação. Então, isso é uma pergunta maravilhosa que eu não tenho a resposta, infelizmente, mas eu adoraria continuar trabalhando nisso. E a segunda questão do MISC é o seguinte: o MISC, ele está associado com as comorbidades. Então, é uma doença diferente. O jeito que né, se imagina, os pediatras, né, a gente está sempre conversando, eles dizem assim, não, o MISC é ligado com comorbidade. Então, a criança vai ter. Então, por exemplo, tem uma criança diabética, que a gente tinha 6 ali, né, ficou se cuidando para ver se evoluía para aí. Então, não é só uma questão de ter uma comorbidade. Então, de novo, mais uma coisa, né? Então, ela é uma questão multifatorial, que não tem a ver com só uma comorbidade, provavelmente, mas tem a ver com uma série de fatores. E que eu saiba, o pessoal ainda não sabe o que é. Né? Porque ainda é muito raro, os números são poucos e poucas pessoas têm capacidade de gerar dados, que é isso que a gente tem, né? Eu me lembro quando o pessoal falava, a criança não se infecta. Como assim não se infecta? Por quê, né? Tipo assim, what? Então, assim, né? E criança, outra coisa que me perguntar, bom, deixa o pessoal perguntar aí, ó.
Mas eu acho que é isso, tá? Eu acho que o MISC realmente ele é uma situação diferente, que eu estou surpresa que ainda não saiu nenhum marcador genético, eu imaginei que ia sair, sabe? Mas até agora não tem nada também. Então... E só mais um comentário mega rápido. Quando você fala da importância da célula TCD8, outro dia me perguntaram assim, porque eu fui medir o IgG e deu 30, e eu queria saber se esse 30 é bom ou não é. Aí eu falei, gente do céu, agora tem um número para o IgG, se o 30 é bom. Assim, aí eu fiz um texto enorme do linfócito T, e que não é só o anticorpo. Eu falei, gente, eu devia guardar esse texto, copiar e colar, porque toda hora vem uma pergunta se o IgG 30, ou 40, ou 50, ou 9, o que... A gente conversou, né, no blog, né? Quando a gente conversou no podcast. Era da divulgação científica. A gente já está no patamar que todo mundo sabe o que é anticorpo. A nova era da divulgação científica vai ser explicar o linfócito T. Tem que ver pelo lado bom, né? Que, tipo, a gente tem como... O pessoal já sabe que eu vi na TV lá uma animação com célula B e tal. Achei fantástico. Mas, assim, no Jornal Nacional, uma célula B, né? Então, ok. Mas, assim, a parte de célula T realmente sempre foi o mais complexo. E aqui no Brasil tem pouca gente que realmente estuda e tal. Então, isso tem que ser levado para as pessoas como... Né? Eu sempre começo minhas aulas, o pessoal me conhece aqui, eu digo a célula, o pessoal adora dizer que o neurônio é a célula mais importante do teu corpo. E eu provoco, eu disse, a célula mais importante do teu corpo é a célula T, CD4. Porque sem ela tu não sobrevive, o HIV nos ensinou isso, né? Sem célula T, CD4 não há vida, né? E aí fica todo mundo assim, será? Eu já começo atacando, assim. Quem é essa entidade aí, célula TCD4? Já começa atacando, mas é realmente isso. A gente tem que entender a importância dessa célula que molda, né, todas as respostas de memória. Mas acontece que a gente também, depois a gente conta a história que quem molda ela é a resposta inata, né? Então, assim, as coisas estão super ligadas. Bom, então, muitos parabéns para você, você pode acompanhar aí. E nossa pergunta, então, do professor Manuel Barral é, talvez eu tenha perdido, como estão os níveis de L6 nas crianças? Então, olha só, eu não sei se tu viu que eu tirei, deixa eu compartilhar, eu tirei o último slide que eu estava, porque a gente foi medir depois, sabe, Barral? Então, isso aqui é no plasma, tá? Estão vendo vocês? Então, aqui a gente fez só um CBA, né? Porque, mas a gente viu o seguinte, que na maioria das crianças não tem, né, quase nenhuma citocina, ó, tá vendo? E os severos têm significativamente mais que os outros, e L6, especificamente a outra pergunta, né? Mas isso aqui é plasma, né? A gente não sabe. E também interferon gama, né? Ou seja, que correlaciona com as respostas altas, e L17. Mas L17, o pessoal fez bastante, assim, a gente viu uma resposta de L17 forte, tanto específica quanto não específica, assim, até me surpreendia. E aquela coisa, né, da inflamação, quem tem muito IL6 também tem muito IL10, né, que como eu digo, é o acelerador e o freio, né, então, tá aí. Esse negócio não entrou ainda no artigo, mas porque a gente fez depois, mas tá aí a tua resposta. O Mittermeier pergunta, gostaria de saber como foram selecionados os membros da coorte. Quanto aos adultos, foi levado em consideração a faixa etária, jovens, idosos, com sem morbidade, para exposição a outros coronavírus? E foi possível verificar se os anticorpos eram neutralizantes? Isso é o que você está vendo ainda, né? Não, Mitter, foi super boas as suas perguntas, todas elas, né? A escolha dos pacientes foi muito assim, né? Tu imagina, foi bem na época que começou os casos em Porto Alegre. Começou as internações. Então, era tudo assim, a gente tudo em trabalho remoto, então era aquela coisa assim, não tinha como a gente testar nada prévio, né? É muito difícil, assim, isso aí não é uma coisa simples de tu ver a exposição para os outros coronavírus. Já vou te contar a história. Não tem como não tinha como essa é uma limitação do estudo. A gente sabe que os severos são mais velhos, né? E isso é um viés, né? Não tem o que fazer, né? Mas, assim, todos os estudos no mundo foram feitos assim, né? A gente não tem o que fazer. Os severos, inclusive, eles são, se tu olhar a tabela da idade, têm a idade significativamente diferente dos adultos com doença leve, né? Isso realmente não tem o que fazer, né? Não tem o melhor controle para criança. A gente também pensou muito, seriam crianças saudáveis, ou seriam crianças com outro vírus, né? Tudo isso a gente discutiu e a gente chegou a considerar, mas, assim, nessa coorte a gente não fez. Então, uma das coisas que muita gente fala é
essa questão dos coronavírus prévios, né? Então, a gente tem um parceiro aqui, que é o Fernando Stil, que ele estava tentando fazer o PRNT para os coronavírus endêmicos, né? A gente chegou a ver, assim, não tem um dado concreto ainda para te dizer, a gente está olhando isso, não parece que as crianças tivessem mais anticorpo neutralizante para os endêmicos do que para o SARS-CoV-2. Não parecia isso, tá? Não teve essa tendência. A gente está fazendo agora 3 ensaios de neutralização, porque o PRNT, assim, feito aqui, eu sou chata, não gostei porque não titulava, né? Então, eu ainda estou chegando nesse ponto. Então, assim, a gente montou um ensaio de ELISA de neutralização, de bloqueio, essa competição. A gente montou um ensaio de citometria com umas células ACE2 positivas, e o pseudovírus, o Bafka mandou para nós ali, né, o do Polbianase. Então, essas 3 coisas a gente está fazendo, tá? E daí eu vou poder te dizer. A Camila está dizendo que caiu a internet dela, mas tudo bem. Ela está aqui presentemente. Então, eu acho que tá no chat aqui, tá? Então, foi possível verificar. Eu vou te dizer, os anticorpos neutralizantes vai sair no próximo paper, tá? Eu espero. Aqui tem uma outra pergunta da Teolis. Houve alguma correlação entre as respostas encontradas e a carga viral? Não vimos, tá? Que, tipo, quem tinha mais carga viral tinha mais resposta. A gente olhou isso. Boa pergunta. E as crianças eram todas assintomáticas? Sim, as crianças eram todas assintomáticas, tá? A gente fez também, não sei se alguém vai me perguntar depois, a gente quebrou os dados, né? Porque é uma análise quantitativa, então a gente quebrou os dados assim, tipo, quem foi coletado até 5 dias depois dos sintomas, ou até 10 dias versus mais de 10 dias, tem diferença da resposta, não vimos isso. Tá certo que o nosso N também não é tão grande, né? Então muita coisa pode ter sido por falta de N. Tem diferença entre gênero, não vimos, né? Então, e diferença entre idade tem, né? A gente não tinha como fugir disso, então. Aí tem assim, ó, da Yasmin, uma pergunta. Parabéns pela apresentação. Chegou a ser verificada a presença das VOCS nessas crianças? Eu não sei o que é VOCS, eu sei. Bota aqui depois lá para baixo, Yasmin, que eu te respondo, tá? Vi que algumas VOCS acabam... Variant of concern, ok. Então, a gente olhou a sequência, né, dos vírus que estavam infectando e a gente não viu, isso foi bem no início da pandemia, então, como eu te disse, aqui em Porto Alegre, teve um certo isolamento, assim, no início, né, quando a gente estava coletando, inclusive. Então, não era uma época de alta circulação. Então, quando a gente foi medir qual era a variante que estava ali, não era algo diferente, né? Tipo assim, não é P1. Então, uma das coisas que a gente quer fazer agora é testar os anticorpos dessas crianças contra a P1, né? Então, isso aí nós vamos fazer, tá? Obrigada, Yasmin. Desculpa que eu demorei, eu cis. Tá ali, Ana Paula. Parabéns, gostaria de saber se esse estudo viu diferenças entre variantes. Tá, acabei de te responder também, Ana Paula. Vocês me parem, tá? Quando eu precisar parar, porque eu não sei se a Camila vai voltar. Nessa perspectiva de resposta para a proteína N, as vacinas com vírus inativado seriam mais vantajosas para crianças? Eu não sei se só para as crianças, eu acho que proteína N tinha que ter em todas as vacinas. Porque a proteína N, embora nas variantes tenha algumas mutações, a gente chegou a estudar isso, né? A gente pensou em fazer uns peptídeos das variantes para a proteína N para olhar a resposta T. Ela não sofre tanta pressão quanto a proteína S, né? A proteína S é que mais sofre pressão. Eu acho que tinha que ter proteína N complementando as vacinas. Para as vacinas dos Estados Unidos, que tem um alto nível de proteção, que são essas de RNA, tu adicionar proteína N na vacina, eles não vão querer. Sabe por quê? Porque traz um problema adicional de medir os correlatos, de medir a proteção. Que é o seguinte, se tu tiver vacina com Pfizer, é só proteína S. Pfizer, Oxford, Moderna, Janssen, tá? Aí, se tu vê anticorpos para S, tu tá vendo se tu tá vacinado. Se tu vê anticorpo para N na tua coorte ou no teu pessoal, eles se infectaram, entende? Significa que eles se infectaram. Por quê? Porque os anticorpos para S, a maioria deles provavelmente foi gerado pela vacina, né? Ou
mas anticorpo para N só pode ter sido gerado pela infecção. Então, eles estão seguindo o estudo clínico deles com sorologia para N, né? Eu não acho que eles vão botar anti-N N na vacina tão cedo. Você teria alguma explicação para a carga viral alta em crianças? Não, eu acho que o vírus, eu acho que o que os dados mostram, não é só o nosso trabalho, né? É que as crianças produzem anticorpos, desculpa, as crianças vão eles vão ter que, como é que eu vou te dizer assim, elas têm condições de se infectarem normalmente, tanto quanto os adultos, não tem esse papo de menos ACE2, né? E o vírus vai se replicar igualmente, né? Ou seja, não é isso que limita os sintomas, não é isso que limita a resposta imune, né? Que a carga viral deles não é mais alta, né? Ela é tanto quanto a dos adultos. A pergunta da Thelma: com base nesses estudos, pode ser feita alguma inferência sobre qual a influência da vacinação mais recente nas crianças para a tríplice e o sistema de defesa das crianças? Na verdade, acho que não, com base nesses dados não, porque assim, essas crianças, todas elas estão dentro do sistema de vacinação, do programa de vacinação nacional, né? Então, quando foram coletadas, elas todas estavam, teoricamente, dentro do calendário, né, das suas vacinas. Então, a gente não teria como medir isso, assim. Estamos produzindo a proteína N, a Milena está dizendo. Se quiser, podemos ver se produzir para você. A gente precisa da M, Milena. A M de mãe, que a N a gente ganhou do Gazinelli. Tá bem bom, assim. Qual a mediana da idade? Mas obrigado por oferecer. Eu aceito se tu fizer. Qual a mediana da idade do grupo de crianças estudado? Tem uma coorte de famílias, as crianças das famílias menores de 5 anos, que infectadas, a maioria assintomática, não produz anticorpo IgG antiproteína N, nem anticorpo neutralizante, só a maioria. Gente, Patrícia, tu pode me escrever, tá? Quero ver teus dados, a gente pode combinar. Eu não sei, eu quero ver teus dados. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada no paper que está no medRxiv, bota ali Bonorino no medRxiv. E eu tô curiosa, depois me escreve, por favor. cbonorino@gmail.com. Agora que eu vi variantes de preocupação. Tá bom. Tá, eu acho que é isso. Não sei, acho que a K não vai conseguir voltar. Analisou tipagem sanguínea versus resposta imune? Não vi, mas devemos ter esse dado. Posso perguntar. Doutora, bom dia. Quem está, Rodrigo está gerenciando aqui a transmissão. A doutora Camila, desculpa, pediu desculpas, né, pela transmissão que dela caiu. E sim, quando a senhora quiser, tá bom? Fique à vontade. Tá bom. Não, tá bom, eu fico à disposição de vocês. Eu acho que eu respondi todas as perguntas que estavam aqui no chat. E eu agradeço, né? Quem tiver mais dúvidas pode me contactar depois, eu mandar e-mail. Tá bom? Acho que é isso. Agradeço a senhora e a todos os presentes, né? Essa gravação vai estar disponível na segunda-feira, no YouTube, tá ok? Então, desejo a todos um bom final de semana. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, tá ok? Obrigada, gente. Um bom dia para vocês aí. Tchau. Tchau, tchau.